Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 9, e o versículo de número 62. Assim está escrito: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor Jesus estava aqui falando a respeito daqueles que o seguem. Ele, quando veio, ele chamou, ele convidou, passou em vários lugares onde as pessoas estavam, e ele dizia: vem e segue-me. E ele disse que aquele que o seguir, ele então o capacitaria para realizar a obra de Deus. E quando chegou o momento que Jesus estava indo pelo caminho, juntamente com seus discípulos, apareceu algumas pessoas para falar com Jesus, mas eles queriam se colocar à disposição de Jesus, oferecendo-se para servir a Jesus, mas dentro das suas condições. Nós entendemos que isto não é possível, porque quem chama é Jesus, quem convida é Jesus. Portanto, quem nos convidou é que vai nos orientar e direcionar o caminho por onde ele quer que nós andemos e o trabalho que ele espera que nós realizemos em seu nome e debaixo da sua autoridade. Foi com esta finalidade que Jesus veio, para chamar, escolher e separar um grupo de pessoas para que estivesse à sua volta, observando, ouvindo, vendo tudo o que Jesus fazia, na pregação, no ensino, na operação de milagres, na expulsão de demônios, e isso tudo foi o treinamento que Jesus deu para os seus discípulos e depois escolheu 12 deles para estarem mais próximos a si e nomeou-os como sendo apóstolos. Mas aqui o texto que li o versículo 62, mas o texto vai do versículo 57 ao 62. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Ele se apresentou diante de Jesus, dizendo que iria segui-lo. Então, Jesus ouviu e deu a ele uma resposta. O que Jesus disse a ele? E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, com esta resposta, entendeu qual era a finalidade pela qual este se apresentou diante de Jesus para segui-lo por onde quer que fores. Certamente, quando Jesus deu a ele esta palavra, ele repensou e não o seguiu. Por quê? Jesus disse: as aves dos céus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se quiser seguir o Filho do Homem, a Jesus, por onde quer que ele for, deve estar disposto a não ter um lugar para repousar a sua cabeça. Àquela época, Jesus encarnado no meio das pessoas. Bem, então, entendemos que com este primeiro, o caso não foi à frente. O segundo, e o versículo 59, então Jesus diz assim: E disse a outro, este, portanto, Jesus convidou: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então observa,
Jesus o chamou. Os primeiros que Jesus chamou, a palavra de Deus deixa registrado o seguinte: e eles, deixando tudo, o seguiram. Mas aqui, este que Jesus estava chamando e dizendo a ele, segue-me, ele disse, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Deus abençoe Samuel Silva. Então, o que é que esta pessoa que Jesus chamou para segui-lo, o chamado de Jesus é instantâneo, é imediato, é para o momento em que ele chama. Jesus não chama hoje para a gente se dispor daqui a 1 ano, 2 anos, a 1 semana, a 1 mês, ou seja lá o tempo que for, não. Jesus nos chama hoje para que nós decidamos hoje. Sim, mestre, eis-me aqui, seguir-te-ei, obedecerei o teu chamado. Mas este aqui disse, o que é que ele estava dizendo? Aí alguém pode pensar, mas o pai dele estava morto? Não. Mas ele queria esperar que o pai morresse, que ele fizesse o sepultamento do pai, e então depois ele viria para seguir a Jesus. Foi isso o que este estava dizendo. Então diz, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O que Jesus respondeu para este? Jesus respondeu para ele dizendo o seguinte, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, existem aqueles que se dispõem para se oferecem, porque tem o oferecido, tem o chamado e tem o apadrinhado. Tem esses 3 tipos de pessoas que estão envolvidos no meio do povo de Deus, mas que não fazem parte do povo de Deus. Porque o povo de Deus é aquele que é chamado e escolhido por Jesus. Não é aquele que se oferece, não é aquele que é apadrinhado. É aquele que é chamado por Jesus. Chamado para a salvação e depois chamado para o trabalho. Então, a este segundo, Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele queria seguir a Jesus, mas dentro das suas condições. É o que as pessoas fazem quando o novo crê em Jesus, o aceitam como Senhor e Salvador. Quando Jesus lhe pede alguma coisa, diz, não, isso só quando eu ficar velho. Agora não, eu sou novo. Agora eu tenho que desfrutar a vida. Agora eu sou casado de novo. Eu tenho que desfrutar a família. E depois, passado o tempo, chega o filho, agora não. O filho é novo. Eu preciso criar o filho. E o filho cresce. Agora não, eu tenho que formar o filho. E depois não, agora tem que esperar o filho casar. E depois vem os netos. Depois, quando não tem mais nada, perdeu tudo, perdeu a oportunidade, perdeu saúde, perdeu tudo o que poderia oferecer para Deus, chega lá somente o caco, diz, Senhor, agora eu quero te seguir. Agora não adianta mais, agora é tarde. Quando Jesus o chamou, há 20, 30 anos lá atrás, você não quis ir, você quis colocar condições para fazer a vontade do Senhor. E Jesus não é assim. Quando ele chama, nós precisamos estar prontos a dizer, Senhor, eis-me aqui, agora mesmo eu me desvencilho de tudo e vou te seguir. Mas esse aqui colocou o pai como um impedimento. E o terceiro, versículo 61, e também, disse também outro. Então veja, o primeiro se ofereceu, o segundo Jesus chamou. E o terceiro se ofereceu também. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Eu não posso sair assim. Eu preciso ir lá, eu preciso conversar com eles, eu preciso me despedir deles, depois eu te seguirei. Então, nenhum dos 3 estava disposto para seguir a Jesus. Daí então é que Jesus
deixou registrado este versículo que li. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A pessoa que trabalha com arando a terra, hoje é diferente, hoje é tudo industrializado, mecanizado e através até da tecnologia. Mas, antigamente, o arado, ele era manual. A pessoa tinha que pegar o arado e sair arando a terra, aquela terra dura, difícil, mas ele fazia esse aramento para preparar a terra para o plantio, para colocar as sementes. E a pessoa que trabalha com arado, ele não pode pegar o arado e olhar para trás, olhar para os lados, porque o que acontece? Ele não vai conseguir fazer a linha reta no seu trabalho. O trabalho dele vai ficar perdido. Quando alguém olhar aquela terra que a pessoa arou, olhando para os lados e olhando para trás, a pessoa não vai aprovar aquele trabalho. É um trabalho reprovado. Por isso que Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem trabalha com arado, ele tem que fazer o objetivo à frente, olhar para onde ele quer atingir e seguir naquela direção, sem desviar, sem olhar para trás, olhando para frente, para que ele não perca o sentido, a direção, e o trabalho dele possa ser, então, um trabalho aprovado, um trabalho bonito, digno de se ver. É isso que Jesus está dizendo. E no reino de Deus é a mesma coisa. Jesus está dizendo, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e veja o que aconteceu com ela. E alguns que se converteram e olharam para trás, eles também foram reprovados pelo Senhor. Aqui em Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 38, está escrito assim. Hebreus 10 e 38. O justo virá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, se a pessoa voltar atrás, se a pessoa olhar para trás, aqueles que olham para trás, eles se retiram para a perdição. Eles saem do propósito de Deus e passam a criar o seu próprio plano e propósito, que não tem aprovação de Deus. Ou, como nós encontramos também, como eu já disse, sobre a mulher de Ló que olhou para trás. E aqui também, em Hebreus, no capítulo 6, dos versículos 4 a 6, está escrito assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, o que Jesus chama, aqueles que Jesus chama, ele chama para segui-lo. Então, a nossa direção é para a frente e para o alto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a nossa caminhada é para a frente. Aqueles que Jesus chamou, e eles querem olhar para os lados, se distrair, cortar caminho, criar atalhos, ou voltar para trás com saudade do que lá deixou, a palavra de Deus nos afirma que tais pessoas não são aptos, não são dignos para o reino de Deus. Então, para servir a Jesus, é preciso abrir mão de tudo. Para servir a Jesus, precisa estar comprometido com aquilo que Jesus propõe para cada um de nós. Então, nós precisamos caminhar para frente, olhando para frente e para o alto, nunca para trás, nunca recuar, nunca desistir, nunca parar na caminhada, seguir adiante,
sempre caminhando, sempre indo em direção ao propósito de Deus. Então, quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto, não está capacitado, não está pronto, não está preparado, não está aprovado para o reino de Deus. Então, nós somos chamados para sermos aprovados diante do Senhor. Então, que Deus nos conceda a sua graça. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 5, ele deixou registrado a seguinte palavra: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados, porque nós não colocamos condições para servir a Jesus. Ao ouvir o seu chamado, nós imediatamente o atendemos e nos colocamos à sua disposição. É isso que o Senhor quer de mim, de você, de cada um de nós, que cumpramos o propósito de Deus para a nossa vida e através de cada um de nós. Portanto, o que Jesus disse é: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, não podemos olhar para trás, senão seremos reprovados. Quem olha para trás está reprovado diante do Senhor Jesus. E nós não o servimos para ser reprovado, mas para que sejamos por ele aprovados. Pensa sobre isto, reflita sobre este ponto, veja qual tem sido a sua condição, se você está delongando, procrastinando, adiando para se colocar à disposição de Deus. Ele te chamou, coloque-te à disposição hoje, agora, neste momento, não deixe para amanhã, aproveite a oportunidade, seja útil nas mãos do Senhor, uma bênção para o reino de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.